Oi, eu sou a Andy e vou conversar com vocês. Excesso de expectativas. Em algum momento da sua vida, com certeza você já criou muita expectativa em algo ou foi obrigado a lidar com muita pressão pela expectativa de outra pessoa. Se você for azarado, será pessoas no plural. Nunca é uma situação fácil e, para falar a verdade, bem desconfortável. Para começo de conversa, expectativas não são ruins. Se você dá duro ou tem fé em algo, é absolutamente normal acreditar e esperar que dê frutos e boas realizações. Ninguém começa um projeto ou toma uma atitude esperando resultados ruins. É sempre visando uma melhoria, um jeito de crescer e obter experiência. Por isso é perfeitamente normal ter. Só se torna um problema quando começa a virar um tipo de paranoia. Se tal coisa não acontecer, é praticamente como se o mundo tivesse acabado ou tudo na vida não irá mais fluir. Um exemplo bem dramático, mas de vez em quando é o que parece quando colocamos expectativas demais em algo. Primeiro porque é muito difícil ver todo o seu trabalho duro e tempo sendo desperdiçado ou não fluindo como você queria. Desistir nessas horas e aceitar a derrota é muito complicado e muitas vezes impossível. Nem sempre a pessoa persiste por fé, é muitas vezes teimosia mesmo. Existem casos em que sim, as coisas dão certo, mas em muitos as perdas são ainda piores que largar no início. Em momentos assim, eu aconselho relutantemente parar tudo e procurar uma segunda alternativa. Desistir pode ser um bom caminho para os evoluídos. Para os demais, podemos pensar em como contornar os danos. Não vai ser o mesmo, mas pelo menos conforta seu coração se os céus não cooperarem com a questão em si. Na verdade, é completamente favorável ter sempre um plano B, C e D. É um costume que leva tempo para cultivar, principalmente nos mais aventureiros, mas gera resultados bons e um pouco de cautela nunca é demais. Em segundo, porque existe um lance muito forte de quando algo dá errado, tudo tem a tendência de dar. Pode ser por falta de fé, por acaso, ou só por você parar de se esforçar, tanto com medo do fracasso de novo. As pessoas mais sucedidas são as que sabem lidar com a derrota e seguir em frente com a mesma determinação do começo. Não acho que tem um caminho fácil para isso. Você precisa cair, levantar e descobrir pessoalmente como dói. Só não pode esquecer que a vida é muito curta, porém muito longa ao mesmo tempo. O tempo flui rapidamente quando não notamos e muito lento quando reparamos. Gastar ele com sabedoria e notar que as chances não vão aparecer só uma vez é crucial. Às vezes a primeira falha por algo muito melhor, algo que você nem imaginava. Levar a ferro e fogo tudo só desgasta emocionalmente uma pessoa. Não vale a pena desperdiçar tanto. Respire fundo, se acalme e repita quantas vezes for necessário que ainda tem tempo, que ainda tem oportunidade, que até a morte tudo pode acontecer ainda. Algumas oportunidades são únicas, o que não significa que no futuro não aparecerão outras que também são únicas. A questão se torna muito mais complicada quando as expectativas não são suas, porque o mais sutil comentário pode virar pressão sem que a pessoa que disse sequer perceba. Muitas vezes se torna um peso mental seu, e muitas vezes é um peso mental que realmente é imposto a você. Nessas horas é preciso um controle emocional muito mais amplo, que muitas vezes as pessoas exigidas não têm. Por exemplo, existe uma cobrança muito grande de pais com filhos, às vezes absurdas. Eu tive contato com muitos pais que esperavam que o filho fosse um prodígio da vida pelos anos de criação. Tem a conduta legal, em que por mais que a pessoa queira, ela não cobra excessivamente, apoiando e não dando pressão. E tem a conduta destrutiva, em que todo dia um novo comentário é uma falta de verbalização das conquistas. Já vi muitos casos em que por conquistar o segundo lugar não foi o suficiente, como se o segundo não fosse também incrível. É tóxico, digamos assim.
Porque o seu melhor nunca vai atingir as expectativas e você continua tentando, esperando que dê certo, por mais que saiba que pode nunca alcançar o limite imposto. Pais terem expectativas nos filhos não é errado ou anormal, não me entendam mal, mas chegar em um ponto em que se o filho não atingir essa expectativa ele se torna um inútil, sim, tem alguma coisa errada aí. Pode ser muito difícil nesse momento não levar as palavras ao coração. Contudo, fechar os olhos e lembrar que as próprias conquistas merecem méritos é o importante. Dar o crédito a si mesmo, cultivar esse amor próprio e essa rede de segurança. Mesmo que o mundo não te veja como nada demais por comparar os resultados com outra pessoa, que por sinal teve uma jornada completamente diferente da sua, ainda assim, você pode olhar para si e se orgulhar do que conquistou, sabendo o que passou. Tenha noção que a vida não é fácil, que buscar e conquistar bens, sucesso profissional, emocional, financeiro e outros não é tão simples quanto querem que seja. Educação, formação, etc. são meios para fins, mas exige muito mais e uma boa pitada de sorte que às vezes não acontece quando se deseja. Não se cobre tanto, não exija mais de você do que você pode. Busque o que conseguir e lute pelo que ainda não consegue, sem colocar um limite de tempo ou é o fim. O mesmo vale para relacionamentos amorosos ou amizades. Ninguém pode colocar uma pressão para você agir de determinada maneira que não condiz com sua personalidade. Você não tem que mandar mensagem todo dia ou se forçar a responder a todo momento, quando não sente vontade de conversar, quando está cansado ou decepcionado. Não precisa se forçar a abrir todos os seus segredos ou pensamentos que você guarda para um relacionamento ser sincero. Tudo tem seu devido tempo e essas coisas não podem ser forçadas. Assim como você também não precisa esconder seus defeitos por medo de ser menos. Em qualquer convivência, uma hora ou outra erros aparecem, o que é completamente normal. Ser condenado sempre pelo mínimo erro é injusto, principalmente quando seu arrependimento é sincero. Ninguém é obrigado a aceitar as desculpas, como quem cometeu o erro não é obrigado a se diminuir sempre pelo ato. Pessoas são mais complexas do que certo ou errado, vale a pena refletir. A cobrança das pessoas, as expectativas delas, nada disso pode ser mais importante que o que você sabe e espera de si. Tenha em mente que por mais doloroso que seja, se alguém te faz mal ao ponto de não achar suas próprias vitórias boas, não vale a pena agradar e se esforçar além do limite por essa pessoa. Da mesma forma, colocar expectativas demais em alguém não é legal. Essa pessoa muitas vezes tem questões que você nem imagina e é mais complexa do que ela faz parecer ser. Converse, comente e pergunte. Tente entender se o que você espera condiz com a realidade ou é mais do que alguém pode lhe dar. Respeito, por exemplo, é o mínimo. Uma grade de horário para conviver é um pouco acima dos limites. Muitas vezes o que é normal para nós não é normal para outra pessoa. É um confronto de ideais e convivência que não pode ser solucionado com algumas palavras ou brigas. Reflita sobre o relacionamento em que você coloca expectativas ou em que elas são impostas a você. Pense no que ultrapassa o limite plausível e o seu próprio limite. Afinal, pessoas também têm aquilo que podem ou não suportar e varia muito. Não se deixe levar completamente pelas emoções. Respire fundo e espere um pouco o momento do clímax passar. Dessa maneira, os arrependimentos futuros terão menos chances de aparecer. Brigar pode tanto fazer bem quanto mal. Às vezes alivia a tensão e outras cria ainda mais. Aliás, antes de partir para a briga, realmente é melhor descobrir o que levou tal pessoa a não corresponder ao que você esperava. Poupa você de cometer uma injustiça ou ser injustiçado, porque discutir com certeza dos seus argumentos é muito melhor. Enfim, eu não sei se o que eu queria dizer ficou claro ou não. Na verdade, foi um assunto totalmente aleatório de uma maneira muito aleatória. Mas são assim as reflexões da vida. Acontecem momentos estranhos e você só pensa muito. Se vocês comentarem suas experiências, o que pensam do assunto e coisas assim, tenho certeza que vou adorar ler. Se o vídeo ajudou pelo menos um pouquinho, não esqueça o like ou o compartilhamento.
É isso, maninhos. Beijos de luz para todos.